Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje nós vamos começar um assunto novo, um assunto muito interessante chamado ângulos. E a abertura aqui é só uma pequena homenagem para você. Eu os chamei de fofo. O assunto é ângulos. Então seria assim um dos primeiros contatos com a geometria, o assunto ângulos. Então, primeiro a gente parte para a definição, né, do que são ângulos, quais são as medidas que se fazem ângulos. Existem outras medidas além da que será apresentada aqui, mas devido a vocês estarem no 7º ano, a gente vai apresentar só. Então tá aí. Então nós temos aí uma figura, observa bem aqui no desenhozinho, que nós temos aí duas semi-retas, do ponto O ao ponto A e do ponto O ao ponto B. E essa região entre as duas semi-retas nós chamamos de região convexa. Entre O e A é um segmento de reta. Entre O e B é outro segmento de reta. Observem vocês que existe uma abertura. Ó, vou tentar simular aqui. Vou fazer do outro lado. Isso. Olha lá. Existe uma abertura, tá vendo? Essa abertura é chamada ângulo. Então, nós temos desde o ângulo zero, alguns ângulos especiais, né? Como o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, o ângulo de 270 e finalmente o ângulo de uma volta completa, que é 360 graus. Observe que eu acabei já falando qual é a unidade que a gente usa, né? Para medir ângulos. Mas aqui, no pedacinho que eu peguei do livrinho de vocês, tá aqui, ó. A unidade utilizada é o grau, é essa bolinha. Então, se por exemplo você quer representar um ângulo aí de 10 graus, você põe o número 10 graus. Se você está a fim de representar um ângulo de 30 graus, 30 graus, que representa aí uma abertura de 30 graus, em relação, obviamente, a alguma coisa. A gente precisa de uma referência. Daí esse instrumento, que não deve ser novidade para vocês, ele já é apresentado lá quando você faz a 3ª, 4ª série, que é o transferidor. Nós temos aí o transferidor de 180 graus e nós temos o transferidor de 360, ou seja, o transferidor de meia volta e o transferidor de uma volta completa. Normalmente a gente coloca o zero aqui, uma volta completa. Então, o instrumento utilizado para medir ângulos, nessa fase em que vocês estão e para os propósitos que a gente tem, é o transferidor. Existem outros instrumentos, né, utilizados na engenharia, na arquitetura, mas por enquanto a gente começa com o transferidor, tanto de 180 ou de meia volta, como o de 360. Agora nós vamos classificar alguns ângulos. Nós temos aí o ângulo raso, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta completa. Ângulo raso. O ângulo raso é esse aqui, ó, o ângulo de meia volta. O ângulo que tem 180 graus, partindo aqui do ponto C e tendo o ponto A como vértice. Reparem como que a gente trabalha, como a gente procede. Nós temos os pontos B, A e C. Como A
também é um ponto como os pontos B e C, mas ele é o vértice do ângulo. Então é comum a gente colocar digamos, um chapeuzinho nele. Ó, B, A, C. Isso nos ajuda a identificar quem é o vértice do ângulo, tá? Então é assim que a gente representa. Quando existe a coincidência de duas semirretas, elas formam um ângulo nulo e o ângulo de uma volta completa. Agora aqui alguns ângulos especiais. O ângulo de 1/4 de volta. Olha, professor, parece pizza. Você já tem condições nessa altura de calcular qual é o ângulo de uma fatia de pizza. Basta você se lembrar que na maioria das vezes as pizzas são divididas em 8 pedaços. Não é? Como a pizza é redonda, né, circular, então ela tem um ângulo de 360 graus. Como ela é dividida em 8 pedaços, então é só dividir 360 por 8, que você vai obter 45 graus. Depois você faz o teste. Papai e mamãe vai estranhar um pouquinho, mas você fala, papai e mamãe, é para o bem da ciência. Então o ângulo, pedaço de uma fatia de pizza, deve ser aproximadamente, porque eles não fazem a pizza, obviamente, com esse propósito, mas deve ser aproximadamente 45 graus. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Observe a notação que eu falei para vocês, né? Como o A é o vértice do ângulo, né, da figura aqui, a gente coloca o chapeuzinho nele. E aí é a medida do ângulo BAC 90 graus. O ângulo de 65, como que ele chegou nessa conclusão? Repare que aqui é 180, tá vendo? E aqui é 115. Então, basta você fazer 180 graus menos 115 graus. Observe a notação da bolinha logo acima do número. 180 menos 115 é exatamente 65 graus. Foi daí que ele tirou esse 65 aqui, tá? Então, medida do ângulo BAC, 65 graus. BAC. E aqui, o ângulo de uma volta completa. Medida do ângulo BAC, 360 graus. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Essa foi só a nossa primeira aula. Depois a gente continua, tá? Na próxima aula a gente continua esse assunto. Um abraço para vocês.